chama esse homem. E Jesus faz a seguinte indagação. Jesus não pergunta qual é o seu estado físico. Jesus não pergunta o que está lhe atrapalhando. Jesus não pergunta onde ele mora, qual é o nome dele. Jesus apenas pergunta: meu filho, você quer ser curado? Aleluia. E ele começa a indagar: Senhor, eu estou aqui já faz tempo, já são 38 anos, eu estou paralítico. Jesus não perguntou há quanto tempo ele estava lá. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ei, irmão, Jesus tem algo grande nessa manhã. Eu estou profetizando para você. Aleluia. Jesus não está perguntando há quanto tempo você está nessa situação. Jesus não está perguntando qual é o seu nome, qual o problema que lhe acomete. Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer a sua bênção? Você quer sair desse cativeiro? Só quem quer levanta a mão. Você quer, você quer, você quer, você quer, você quer. Então exalta o nome de Cristo. Aleluia. Porque nós devemos despertar o dom que há em nós. Aleluia. Pelo motivo de 3 clamores. Há 3 clamores que é necessário para que a igreja do Senhor desperte o dom que há nela. O primeiro clamor vem do céu. Deus disse a Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus quer que nós ganhemos alma. O Senhor quer que a gente se movimente, que a gente pregue a palavra antes e fora de tempo. É necessário que o povo de Deus, a igreja do Cordeiro, acorde para essa verdade. Há um segundo clamor, é o clamor da terra. Paulo disse que a criação geme, está juntamente com dores de parto, esperando a ardente expectativa da criação. Jesus está voltando e vem buscar uma igreja redimida, comprada e escolhida para a obra do Senhor. Há um terceiro clamor, e esse terceiro clamor vem do inferno. Jesus contou uma parábola e disse que o rico e Lázaro foram para, aleluia, morreram. Já o rico foi para o Hades, para o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão. E naquela ocasião o rico sofria muito, dizia: Senhor, manda Lázaro vir, toca a ponta do seu dedo na minha língua para refrescar, porque todos os dias eu sou atormentado aqui nesse lugar. Aleluia. Mas o Abraão disse: não, você teve o que quis da terra, mas ele porventura não teve. Aleluia. Então o rico disse o seguinte: Senhor, permita que eu vá e avise os meus familiares para eles se arrependerem, porque esse lugar é muito sofrimento. Irmão, tem gente clamando até do inferno, querendo vir pregar a palavra. Você está perdendo seus membros familiares e não está acordando para essa verdade. Você está perdendo seus amigos e não pode dizer uma vez que Jesus os ama. Você está perdendo seus entes queridos. Ei, desperta o dom que existe em ti. Deus conta contigo para salvar as almas do inferno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Richard, se há 3 clamores, aleluia, qual é a solução? Eu quero falar pelo menos de 3 fatores que é necessário para a igreja despertar o dom. O primeiro fator se chama sangue. Aleluia, sangue. É necessário que a igreja tenha sangue. Disse o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante: e acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, diz o Senhor, derramarei o meu espírito. Aleluia. E mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. Há 3 fatores necessários para despertar o dom. O primeiro é sangue, o segundo é fogo, e o terceiro, no original, colunas de fumaça, quer dizer glória. Então os 3 fatores para despertar o dom que há em ti: você precisa de sangue, você precisa de fogo e de glória. Aleluia. Quando eu falo de sangue, eu posso me reportar, aleluia, naquele tempo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com as mãos sujas de sangue, levantava perto da arca da aliança e descia a Shekinah do Senhor. Se ele não estivesse pecado, o povo era perdoado e era um ano de paz, de alegria e de felicidade. Mas quando eu falo de sangue, você pode se lembrar também de sistema nervoso, sistema esquelético, sistema circulatório, no qual o sangue, as aveias, aleluia, são necessários para que o nosso corpo funcione. Mas esse sangue que eu estou falando aqui é o sangue do negro Nazareno, que abriu o braço
braço e ressuscitou. Ele deixou aquele sangue naquela cruz por mim e por você, para você que estivesse aqui nessa manhã, glorificasse e exaltasse o nome dele. Aleluia. Quando Jesus disse está consumado, era uma linguagem de mercado. Se eu lhe devesse embora alguma coisa, eu chegava para você para saldar a minha dívida e dizia está consumado, não te devo mais nada. Jesus queria dizer ao diabo, ao inferno, ao pecado, aquelas pessoas que não vão com tua cara, está consumado. Ele não deve mais nada, ela não deve mais nada. Você foi comprado, você foi escolhido pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem sangue do Cordeiro. Então exalta. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja necessita de sangue. Igreja sem sangue é uma igreja apática. Igreja sem sangue é uma igreja sem vida. Aleluia. Deus tem sangue para perdoar pecado. Quando eu estou vendo essa mocidade, não é uma mocidade apenas comum, é o sangue do Cordeiro estipado neles, porque foram comprados pelo alto preço. Ora, Deus, irmãos. Aleluia. O segundo fator para você despertar o dom que é em você se chama fogo. É necessário que a igreja tenha fogo. É necessário que a igreja glorifique. É necessário que a igreja exalte. É necessário que a igreja louve. É necessário que a igreja ore. É necessário que a igreja magnifique. É necessário que a igreja exalte. É nessa noite, quantos podem exaltar o Cordeiro? Quantos podem adorar o Cordeiro? Ora, meus irmãos, a promessa de Deus é para nos encher do Espírito. Eu me lembro de Daniel Berg e Gunavindre, quando vieram aqui no Brasil, lá no estado do Pará, eles começaram a pregar, a evangelizar, e passaram cerca de um ano, aleluia, um ano pregando a palavra. Encontraram a irmã Celina de Albuquerque e disseram: ei, irmã, você já foi batizada com o Espírito Santo? Ela disse: não, o meu pastor disse que vocês são doidos, que esse negócio de falar em línguas, isso não é de Deus. O irmão Daniel Berg e também Gunavindre disseram: irmã, então ore à madrugada. E ela disse: não, eu não acordo às madrugadas. Ele disse: você acordar, você ora? Ela disse: sim, mas eu não acordo de madrugada. Ele disse: não, ore. Aleluia. Quando foi de madrugada, a irmã Celina de Albuquerque estava deitada numa beliche juntamente com sua irmã, e ela acordou de madrugada e começou a ver um resplendor. Ela disse: nossa, já está de manhã, aleluia. Mas ela disse: eu prometi para aqueles pregadores que eu iria orar de madrugada. Quando a irmã se ajoelhou e disse: Deus, me mostra, me comprova se verdadeiramente isso é teu ou não, aleluia. Ela foi batizada com o Espírito Santo instantaneamente. Aí começou a falar em línguas. A irmã que estava em cima da beliche se levantou, acordou assustada e saiu correndo. O Espírito correu atrás dela, batizou ela com o Espírito Santo por fogo, e o nome do Senhor foi glorificado. Ei, você pode adorar essa noite. Tem língua do céu aqui, tem fogo do céu aqui, então aleluia. Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar? Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Paulo escreveu isso. Eu imagino perguntando: ei, Abraão, cadê o teu filho Isaac? Glória a Deus, está chegando. Ei, Abraão, tua esposa é estéril. Glória a Deus, está curada. Ei, Abraão, você está aí. Glória a Deus,